Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aos nossos encontros aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba. Antes que a gente comece as nossas reflexões de hoje, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos, os nossos pensamentos, elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e agradeçamos pelo tom da vida, agradeçamos pela saúde, agradeçamos pelas dificuldades, por tudo que aprendemos, por tudo que somos. Agradeçamos, acima de tudo, o fato de existirmos. E em sinal desse imenso agradecimento, nós dirigimos ao nosso Criador as seguintes palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dê hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na medida que sinceramente conseguimos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja. O assunto que eu trouxe hoje para a nossa reflexão foi retirado da Revista Internacional de Espiritismo. Ela é uma publicação mensal que é feita pela editora O Clarim de Matão. O exemplar que eu estou aqui ele é de dezembro de 2021, apesar da gente estar conversando agora quase no final de 2022. Vários assuntos muito interessantes aqui na revista, mas um aqui na capa me chamou a atenção, que é esse aqui do meio. O título do artigo, escrito por Rogério Migues, ou Migues, não sei como é a pronúncia, chama-se Renúncia. E ao ler o artigo, me chamou muita atenção algumas das colocações que o Rogério Migues colocou. Escreveu aqui são 2,5 páginas, e é claro que eu não vou ler as 2,5 páginas, eu vou ler pequenos trechos para que a gente possa comentar sobre esse assunto. E quando eu pensei em renúncia, eu me lembrei do livro Renúncia. Eu vou ser sincero, de cabeça eu não me lembro o espírito que ditou esse livro, mas eu me lembro que quando criança, eu me lembro da minha mãe ler esse livro, e eu me lembro de ter visto esse livro em cima de algum lugar em casa. Depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de ouvir o livro, um audiolivro, e aí eu conheci a história desse livro. Mas o que está escrito aqui, pelo Rogério Migues, nada tem a ver com aquela história, aquele romance do livro Renúncia. Ele fala de escolhas. Como é que eu vou explicar isso melhor? Em uma oportunidade anterior nossa aqui, eu já disse que a gente está aqui na Terra e todos os dias nós fazemos várias escolhas. Sejam elas materiais, sejam elas morais, sejam elas sentimentais. E a cada vez que nós escolhemos alguma coisa, nós renunciamos a outra coisa. Seja ela material ou não. Então, seguindo esse raciocínio, nós fazemos algumas pequenas renúncias todos os dias. Mas o artigo do Rogério Migues vai um pouquinho mais a fundo. Lá pelo meio do artigo, antes disso, no começo do artigo ele fala, e a gente pode se lembrar de grandes vultos da humanidade, pessoas muito famosas que a gente pode dizer que fizeram renúncias. Grandes renúncias, porque como todos nós sabemos, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações. Mas alguns espíritos aqui encarnam em missão, para servir de bom exemplo a todos nós que estamos aqui encarnados. E a gente pode listar ou nomear alguma dessas pessoas, desses espíritos, que aqui estiveram, que a gente consegue entender e perceber facilmente
as grandes renúncias que fizeram. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, em Salvador. Podemos falar do nosso companheiro Chico Xavier, podemos falar de Divaldo Pereira Franco. Temos inúmeros, podemos falar de Gandhi. Alguns deles renunciaram ao convívio familiar, outros renunciaram a uma posição melhor na sociedade, uma vida mais confortável. Alguns renunciaram a si próprios em prol de outras pessoas. Mas a gente não pode se esquecer da maior renúncia que nós conhecemos. Sim, o Mestre Jesus. Esse nosso irmão renunciou a si próprio, por todos os seus irmãos encarnados aqui na Terra. Eu não estou dizendo só quando ele esteve aqui encarnado entre nós. Ele renuncia todos os dias, quando trabalha incessantemente em prol da humanidade. E lá no meio do artigo, Rogério Miguel diz o seguinte: virtude de primeira linha, a renúncia opõe-se vigorosamente ao egoísmo, erva daninha enraizada nesta humanidade de forma profunda, dificultando ou mesmo impedindo as grandes demonstrações de fé e renúncia, muito necessárias nesses tempos de grande individualismo e exclusivismo, tão característicos de sociedades competitivas, que não valorizam o ser humano, mas sim os resultados, principalmente os econômicos. Veja, o Rogério Miguel coloca aqui, então, a renúncia como sendo contrária ao egoísmo e fala que nós vivemos tempos muito egoístas, em que a gente está mais preocupado nos resultados econômicos e não nos resultados sentimentais, morais, nos resultados que realmente contam. Porque, novamente, como somos espíritas, sabemos que este corpo está agora nos sendo emprestado durante esta encarnação. Sabemos que quando desencarnarmos, continuaremos vivendo como espíritos pela eternidade. Então, daqui da Terra, nada material nos fará diferença quando não mais estivermos encarnados. Então, por que se preocupar com resultados materiais? Porque, como ainda somos imperfeitos, nossos interesses ainda são muito imperfeitos. Nossas tendências são as paixões materiais. Continua o Rogério Miguel. A renúncia possui a capacidade de controlar os instintos e as sensações mais grosseiras. Pois, em seu nome, vidas se entregam aos maiores sacrifícios, sem medir esforços, jamais hesitando, mesmo que por um segundo. Quando eu li esse trecho, falando que as pessoas, a vida se entregam aos maiores sacrifícios, eu me lembrei dos primeiros cristãos que foram jogados aos leões lá na Roma Antiga. Eles renunciaram a vários privilégios que eles poderiam ter, mas se mantiveram ao lado do Mestre. Se lá há mais de 2000 anos eles tiveram essa atitude, por que hoje ainda nós não conseguimos ter pelo menos uma pequena amostra daquela atitude? Vejam como nós ainda estamos muito, muito distantes da evolução moral e intelectual para a qual o Espírito foi criado. Quando nós conseguimos renunciar em prol de outras pessoas, como fizeram os cristãos, como fez o Mestre Jesus, como fizeram os nomes que eu aqui declinei, por que a gente não consegue? Porque nós ainda estamos engatinhando como espíritos. Nós somos capazes de pequenas renúncias. Muito bem. Então a pergunta vai um pouco mais adiante. Que renúncias nós somos capazes de fazer em prol do próximo? Mesmo que sejam pequenas? É uma pergunta que cada um de nós deve se fazer. Mas
Eu fiz a mim mesmo. E sabe o que eu descobri? Que eu ainda não sou capaz de fazer nem as pequenas renúncias em prol de outra pessoa. Eu consigo sim renunciar em prol daqueles que eu amo, que eu tenho convívio, mas para um desconhecido, como fez a irmã Dulce, como fez o Mestre Jesus, como fez Gandhi, eu ainda não consigo nem uma pequena renúncia. Isso mostra que eu tenho um longo caminho ainda pela frente, mostra que todos que se enquadram nessa descrição que eu fiz de mim mesmo, estamos perante um longo caminho a seguir. Mas isso não significa que, se apesar do caminho seja longo, nós desistamos antes de iniciar. Quanto mais demorarmos para começar a trilhar esse caminho, mais demoraremos para chegar ao seu final. E qual é o final desse caminho? A perfeição. A cessação de todos os sofrimentos. Mas para isso é necessário renunciar. Mais um pouco para frente, o Rogério Miguel traz o seguinte: Irmã Rosália, em O Evangelho segundo o Espiritismo, registrou, abre aspas, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Esta foi uma parte mais difícil para mim. Por quê? Porque invariavelmente eu sou aquele tolo que fala, eu não sou aquele tolo que cala. Também em uma oportunidade anterior, nossa, aqui eu disse para vocês que aquele que cala é aquele que vence a si mesmo, os seus ímpetos e os seus egoísmos. Aquele que cala é aquele que vence o diálogo. Mas o diálogo não foi feito para um vencer e o outro perder. O diálogo foi feito para que ambos vençam, ambos aprendam. Mas está aqui a irmã Rosália, lá de dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que grande mérito tem aquele que se cala. Depois de tanto tempo eu ainda não aprendi a me calar. Às vezes, muito raramente, eu consigo perceber que devo me calar. E você? Você é aquele que se cala para que o outro tolo, como eu, continue falando? Raciocine sobre isso. Mais um pouquinho para frente, nos diz Rogério Miguel, por outro lado, renunciar ao dom da palavra e ao convívio da sociedade, jurando votos de silêncio e clausura, respectivamente, de nada valem. São ilusórios sacrifícios, não agregando 1/100º na escala evolutiva do recluso. A grande renúncia se faz no seio da sociedade. É nesse cadinho purificador de diversidades onde acontecem os testes e as verificações. Não nas masmorras de pedra, escuras, frias e sem iluminação, característica dos claustros. Vejam, aqui o Rogério está nos colocando o seguinte, que não há mérito nenhum a renunciarmos ao convívio da nossa sociedade. E não tem mérito nenhum renunciarmos à nossa família. Lembremos que nas obras básicas do Espiritismo, ou seja, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, são esses os 5 livros básicos da doutrina espírita. Neles, nós encontramos que a família é a célula primeira da sociedade. E é na família que nós encontramos aqueles nos quais a gente tem que primeiro se reconciliar, aqueles de outras encarnações que nós precisamos aprender a amar sinceramente, e através do amor de mãe para filho, de filho para pai, de avô para neto, de sobrinho para tia e assim por diante, é neste amor, através do relacionamento familiar, que nós vamos conseguir nos reatar, nos conectar novamente com aqueles que nós mais precisamos, que são os nossos maiores devedores e os nossos maiores credores.
Então, renunciar à família, por exemplo, como eu disse desses vultos que eu listei agora há pouco, eles puderam fazer isso, porque a família que eles se encontravam não era essa família. Lembre-se que eu disse que eles vieram em missão. Já nós, espíritos muito imperfeitos, que temos grandes dívidas com aqueles espíritos mais próximos, os espíritos que aqui às vezes estão na família consanguínea, renunciar a essa família é como que renunciar à própria encarnação. De nada vai valer se enclausurar e ficar a vida toda ou em oração. Como diz uma companheira nossa aqui da casa, a Isildinha, ler, estudar o Evangelho ajuda muito. Mas onde está a prática? Onde está o exercício do amor ao próximo, o exercício do amor ensinado pelo Mestre Jesus? E ele tem que começar dentro da família. Continua Rogério Miguez. Saber lidar com as criaturas continuadamente, esta é a verdadeira prova. Suportarmos-nos, este é o grande desafio. A propósito, a renúncia à família só é reconhecida como um ato verdadeiro de doação em prol do próximo, caso seja útil a toda a humanidade, não tenha sido motivada por divergências e antipatias familiares, pois os cuidados com a família representam a primeira missão do espírito encarnado. Ora, o texto do Rogério nos diz aqui que a nossa primeira missão do espírito encarnado são os cuidados com a família. Não entendamos cuidados materiais. Se eu providenciar o sustento de todos da família, então eu já estou tendo todos os cuidados necessários. Não. Então se eu der atenção para a família, eu estou tendo todos os cuidados também. Não. Os cuidados necessários para a família, que, como o texto diz aqui, representam a primeira missão, são muitos. O texto disse mais anteriormente, o convívio contínuo é o mais difícil, porque exige paciência, exige renúncia, exige abnegação, exige dedicação. Tudo isso a gente fala que não é fácil, mas é fácil ter paciência conosco? Os nossos familiares têm paciência conosco. É fácil para eles? Os nossos familiares renunciam todos os dias, em algumas vezes em prol de nós mesmos. A gente percebe? Os nossos familiares se dedicam a nós, materialmente ou moralmente, todos os dias. E nós conseguimos notar isso? Então é muito fácil falar do que nós fazemos, mas a gente nunca se coloca no lugar do outro para ver o que o outro faz por nós. Então, para que a gente possa concluir aqui o artigo do Rogério Miguez, eu vou ler o último trechinho do texto dele. O Mestre Jesus veio para servir. Seja o seu incomparável exemplo combustível para manter acesa a nossa chama moral, de modo a que também possamos renunciar em favor dos nossos companheiros de jornada, sempre que as oportunidades se façam presentes. Vejam, sempre que as oportunidades se façam presentes, ou seja, a todo momento. Porque se eu disse agora há pouco que todos os dias nós precisamos fazer escolhas e nós renunciamos, são as oportunidades que são colocadas na nossa frente. É isto o assunto que eu tinha para trazer hoje sobre renúncia. Mas para que a gente possa esticar um pouquinho mais o nosso raciocínio, eu vou ler um trechinho, como eu disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre isso. O trecho que eu trouxe é do capítulo 4,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá, no item 19, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. No item 19, os Espíritos nos dizem o seguinte: a reunião e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então, meus irmãos e irmãs, quando vocês pensarem assim, então eu sou o bom aqui da família, eu vim trazer a paz, vim trazer o entendimento entre as pessoas e tudo. Eu sei que eu não vim trazer a paz. Eu, Alexandre, sei que eu sou motivo de evolução e adiantamento da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu todo dia testo a paciência deles, a dedicação, a abnegação, e também testo o fato deles calarem-se para que esse tolo aqui continue falando. Então, eu vou poder um dia dizer a eles, quando não mais estivermos encarnados, que eles evoluíram um pouquinho nessa encarnação com a minha ajuda. Claro que o contrário também funciona, porque através dos bons exemplos dos meus familiares que eu convivo todos os dias, eu também estou aprendendo. Como eu disse, hoje, algumas vezes eu já consigo me calar. Não é fácil. Não é fácil renunciar ao direito de falar, ao direito disto ou daquilo. Mas não nos esqueçamos que o Pai nos dá o maior exemplo, sendo infinitamente misericordioso. Ele, o nosso Pai, é o exemplo, através das mensagens do Mestre Jesus, de renúncia. Renúncia em prol daqueles que necessitam. E somos todos aqui na Terra necessitados de amor, de carinho, de atenção e de dedicação também. Mas também somos capazes de fornecer amor, carinho, dedicação e atenção. Um pouquinho, mas somos capazes de fornecer sim. Para que a gente possa encerrar a nossa conversa, eu peguei o marcador que eu tenho aqui no livro, no Evangelho, e é uma mensagem. Essas mensagens que quando a gente vai na casa espírita e após uma palestra, após um evento, ou na entrada ou na saída, alguém entrega a mensagem para a gente. É o que acontece aqui no Apóstolos do Bem. E numa dessas vezes que eu vim aqui na casa, na saída, eu recebi uma mensagem. E eu gostei dessa mensagem, tanto que eu coloquei aqui para marcar o livro, e em vez de fazer a prece de encerramento, eu vou ler a mensagem. Mas de qualquer forma, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, que elevemos o pensamento até Deus, nosso Pai, que sigam essas palavras em silêncio. É uma mensagem de André Luiz. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor
não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão aos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.